Olá a todos, eu sou o Anderson Veloso, mestrando do ProF, mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional. Estou gravando este vídeo como avaliação final da disciplina Problemáticas da Educação Física. Este é um mapa conceitual, onde vou retratar de forma resumida as principais problemáticas da educação física no contexto escolar, que foram trazidas nos textos da disciplina e tem como autores Fernando Jaime Gonzalez, André Luiz Ruggiero Barroso, Soraya Cristina Darido, Fernanda Moreto Impolseto, Gui Ginciene e Osmar Moreira de Souza Júnior. Esses são os principais textos da disciplina. Esta disciplina Problemáticas da Educação Física, nós tivemos como professores a professora doutora Fernanda Moreto Impolseto e o professor doutor Osmar Moreira de Souza Júnior. Então vamos lá. As problemáticas da educação física, nós vamos dividir aqui em 6 problemáticas, né? A primeira é referente à atuação docente, a segunda sobre o ensino do esporte, a terceira a relação entre teoria e prática, a quarta são os aspectos legais, a quinta a indisciplina e o afastamento e a sexta e última as questões de gênero. Então, iniciando pela atuação docente, nós podemos dividir a atuação docente em 3 categorias, né? As práticas tradicionais, o abandono do trabalho docente, né? Também conhecido como desinvestimento pedagógico e até vulgarmente como rola-bola, e as práticas inovadoras. Então, as práticas tradicionais, elas são caracterizadas pela perspectiva esportivizada, né? Muita influência do esporte, na verdade tendo o esporte como única dimensão do conhecimento, né? único conteúdo a ser trabalhado nas aulas de educação física, né? E ela teve uma visão predominante nas décadas de 70, 80 e 90, mas que ainda continua orientando a atuação de muitos professores, né? Na atualidade, ela perdeu força na educação física que se diz, mas não na educação física que se faz, né? Então, hoje não existe nenhuma teoria, nenhuma concepção defendendo as práticas tradicionais, porém, o que a gente vê são muitos professores ainda trabalhando dessa forma. E, então, a educação física ela teve uma subordinação, né, ao esporte, com essas características de rendimento atlético, né? Comparação de rendimento, competição, regulamentação rígida, sucesso no esporte e racionalização de meios e técnicas. Na segunda forma de atuação, né? Sobre o abandono do trabalho docente, nós temos como característica principal a falta de intervenção do professor, né? O que acarreta os alunos escolherem as atividades, alunos sentados conversando, os meninos mais ativos e as meninas se excluindo das atividades, os mais habilidosos escolhendo quem joga e quem não joga, e muitas vezes o professor se ausentando até da aula, deixando nas mãos dos alunos. Na terceira categoria de atuação, nós teremos as práticas inovadoras, né? E as 2 características principais são a reflexibilidade, né, do professor, né, e a disposição para enfrentar as dificuldades. Os elementos mobilizadores dessa atuação docente é que o profissional ele não suporta a afronta moral de ser pago e não realizar um bom trabalho, né? E a segunda é o reconhecimento da comunidade escolar. Agora, trazendo uma dimensão de análise dessas 3 categorias, tipo de atuação, nós podemos colocar, né, o processo de transformação da área, que teve muita influência em uma ruptura e a diferença de atuação dos professores, as condições objetivas de trabalho, que influenciam muito, a cultura escolar e sua relação com a disciplina, e as exposições sociais do professor atualizadas no contexto de trabalho. Nesta segunda problemática, nós vamos falar sobre o ensino do esporte, né?
E aí a gente pode separar aqui em dois aspectos: o ensino do esporte de forma como conteúdo hegemônico, né? E tratar pedagogicamente o esporte nas aulas de educação física. Bom, primeiro, quais são os fatores para o esporte ser trabalhado de forma hegemônica na escola, né? Primeiro a gente tem que pensar no propósito da educação física escolar, né? Acredito que o propósito seja apropriar-se dos aspectos referentes ao corpo e ao movimento, né? Oferecendo aos alunos o conhecer, experimentar as diversas práticas corporais, né? Criadas e transformadas pelo ser humano. Então, dessa forma, cabe à educação física tratar o esporte como mais uma das diversas práticas corporais, né? Então, por que o esporte ser trabalhado, né, como o único conteúdo das aulas de educação física? Já que os objetivos das aulas de educação física é trabalhar as diversas práticas corporais, né? O segundo seria a formação de equipes escolares, né? Voltado para a detecção de talentos, privilegiando aqueles que têm maior facilidade na aprendizagem das modalidades esportivas, né? Muitos professores trabalham como se as aulas de educação física fossem um treinamento para esses campeonatos, né? E o segundo fator seria a predominância de algumas modalidades esportivas. Ou seja, se o esporte já está sendo tratado de forma hegemônica dentro da educação física, então, vamos dizer assim que o quarteto fantástico, as 4 modalidades mais trabalhadas, seriam as modalidades hegemônicas do esporte hegemônico nas aulas de educação física, né? Então, mesmo os professores que trabalham só os esportes dentro das aulas de educação física, ainda eles se limitam a trabalhar somente aquelas 4 tradicionais esportes, né? O futsal, o basquete, o handebol e o voleibol. Bom, assim, né, o que nós precisamos para tratar pedagogicamente o esporte, né? Primeiro, possibilitar diversidade de modalidades, né? Aprendizagem dos saberes corporais além da técnica, fazer com que os estudantes reflitam, né, sobre os diferentes contextos do esporte e a participação de todos, independente das habilidades, né? Esse seria o ideal. Nesta terceira problemática, nós vamos falar sobre a relação teoria e prática, que nós vamos dividir em dois aspectos: o saber fazer e o saber sobre o fazer. Então, na história da educação física, quase que exclusivamente se priorizou o que? O saber fazer, né? O que seria esse saber fazer? Ele é a própria dimensão procedimental. Deveriam ser as vivências, as experimentações, né? A parte prática das aulas de educação física. Porém, durante a história da educação física, esse saber fazer sempre foi levado para os conteúdos esportivos e para um tecnicismo, né? Uma esportivização. Eles sempre foram tratados, esses conteúdos sempre foram tratados, essa parte prática, né? Ela sempre foi tratada dessa forma, privilegiando os alunos mais habilidosos e trabalhando da forma tecnicista, né? Colocando a técnica como prioridade para se ensinar os esportes. E nessa perspectiva tradicional, não cabia educação física ensinar conceitos sobre as práticas corporais, né? E aí a gente vem com o outro lado, que é o saber sobre o fazer, seria a dimensão conceitual, né? Quem propôs, né, esse saber sobre o fazer foi o movimento renovador, lá na década de 80, né? E a ideia é tematizar a cultura corporal de movimento, né? É fazer o aluno refletir, o aluno pensar nos diversos contextos da educação física e não necessariamente trabalhar esses conceitos dentro da sala de aula, né? E aí
muitas vezes esses saberes eles estão descontextualizados, né? Ou desconectados um do outro. O saber fazer, a dimensão procedimental, do saber sobre o fazer, a dimensão conceitual, né? Muitos professores até tentam trabalhar na sala de aula, né? Muitas vezes eles levam para a sala de aula para trabalhar essa parte teórica e eles não conseguem conectar isso com as vivências, com a parte do saber fazer. Então, eles acabam ficando saberes descontextualizados, né? Trabalham uma coisa na teoria e outra coisa na prática. E aí, esse saber sobre o fazer, a gente vê essa relação com as práticas inovadoras, né? Bom, nessa quarta problemática, sobre os aspectos legais, né, nós vamos falar sobre os principais documentos aí que norteiam, né, e nortearam a história da educação física, né? As leis de diretrizes e bases de 1961, 1971, 1996 e a lei 10.793 de 2003. E nós vamos perceber o quanto esses documentos traz esse caráter apenas procedimental da educação física, né? Em que muitas vezes os alunos eles são dispensados, né? Essa facultatividade da educação física para esses alunos, pensando somente nessa questão procedimental, onde os alunos não podem ou não precisam fazer a disciplina por já terem outras condições, outras dispensas. Então, vamos observar aí. A LDB de 1961, ela traz essa obrigatoriedade, né, até os 18 anos de idade. E aí, com a reforma, né, 10 anos depois, veio a LDB de 1971, trazendo o quê? A facultatividade para os alunos que trabalhassem mais de 6 horas por dia e estudasse à noite. Tivesse mais de 30 anos de idade, prestasse serviço militar, ou seja, para os alunos que prestam serviço militar e fazem atividade física, não precisavam fazer educação física. Então tinha justamente esse caráter que eu falei, procedimental. Ou que fosse fisicamente incapacitado. Então a gente consegue perceber também que tudo leva para esse pensamento, né? Com o decreto 69.450 de 1971, né? Ele traz a educação física como uma atividade. Ele não é colocado ainda como uma disciplina, como um componente curricular. E aí na lei, né, 6.503 de 1977, ainda acrescenta a facultatividade aos pós-graduandos e a mulher com prole, né? Aos pós-graduandos, a gente imagina que por eles terem um trabalho um pouco mais teórico, né? Então não precisaria eles estarem fazendo essas atividades aí. E a LDB de 1996 exclui esse decreto, né? E aí ela traz a educação física como componente curricular, que é um ganho, né? Mas ainda facultativa aos cursos noturnos. Dessa forma, a Lei 10.793 de 2003, né? No seu parágrafo 3º, traz a educação física integrada à proposta pedagógica da escola, é um componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. Eu ainda destaquei aí, no inciso 1º, que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, ou seja, ela exclui a questão dos alunos do curso noturno e ela abre para qualquer aluno que estude em qualquer período, desde que ele trabalhe 6 horas. E aí a gente levanta essa questão: avanço ou retrocesso dessa lei, né, em relação à educação física? E aí as outras alíneas, né, continuam: maior de 30 anos de idade, que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar, né, estiver obrigado à prática da educação física, amparado pelo Decreto-Lei número 10.442 de 1969, que são para os alunos que têm doenças infecto-contagiosas, e
que tem a prole. Então nós podemos ver que todos os documentos traz essa visão da educação física, que a educação física, o que nós falamos na relação entre teoria e prática, né, na problemática anterior, a gente consegue ver aqui que ainda existe essa visão do saber fazer da educação física, né, e ainda não existe essa visão do saber sobre o fazer. Então é muito crítica essa situação, né? Nós precisamos mudar essa visão sobre a educação física. Bom, a quinta problemática, né, é a indisciplina e o afastamento. E aí nós vamos trazer 3 tópicos aí para pensar sobre essa indisciplina e o afastamento, que seria a questão da indisciplina, opor-se às regras de convívio, a dispensa das aulas de educação física e a não participação das aulas de educação física. Na questão disciplinar, então nós trazemos esse opor-se às regras de convívio, né? Não respeitar ou seguir as regras, a falta de respeito aos professores e colegas, agitação excessiva e conversas paralelas. Então o texto traz para a gente também os motivos, né, que podem desencadear essa oposição. Seria a revolta contra estas normas, né? Então seria uma desobediência insolente ou desconhecimento delas, né? Falta de conhecimento dos princípios que as norteiam, tá? E em relação à dispensa nas aulas de educação física, aí a gente tem a questão dos aspectos legais, né, que nós acabamos de abordar. Então, muitas vezes a legislação ela facilita que esses alunos sejam dispensados, né, simplesmente porque é possível. A questão da educação física no contraturno, né, que é uma outra questão aí e que facilita também e desmotiva também os alunos a irem fora do horário de aula somente para fazer as aulas de educação física. E em relação à não participação nas aulas de educação física, aí a gente tem os alunos que estão presentes e que não participam e os alunos ausentes. Então as possíveis causas, né, para essa não participação nas aulas podem ser o insucesso de desempenho e exclusão. Então uma aula mais voltada à parte tradicional, esportivizada, né, que foca no desempenho dos alunos, isso cria uma certa frustração, né, de alguns alunos, principalmente por parte das meninas ou dos menos habilidosos. E uma outra possível causa seria a repetição dos conteúdos, que nós já falamos aqui algumas vezes em outros itens, né, o famoso quarteto fantástico, que são aqueles esportes de quadra mais tradicionais de serem trabalhados, né? O basquete, o futsal, o vôlei e o handebol. Então, esses são os principais tópicos aí, né, que a gente traz, que são as condições mais críticas, né, dentro da indisciplina e do afastamento. Na sexta e última problemática, nós vamos falar sobre as questões de gênero. E aí eu trago 2 tópicos aqui em relação às aulas separadas, né, por sexo, e as aulas mistas. E quais seriam os objetivos de fazer aulas separadas, né? Essas aulas separadas, elas acontecem com atividades diferentes de acordo com o sexo, né? E a gente sabe que existe uma questão cultural muito forte na nossa sociedade em relação às práticas corporais, né, entre meninos e meninas. E a gente sabe que desde criança, né, elas são incentivadas, os meninos são incentivados à prática esportiva, à exploração do corpo, né, a prática de esportes, e as meninas não, né? As meninas sempre visto como sexo frágil, né, delicada, e isso gera o que? Um certo desnível, né, na questão da aprendizagem,
dessas práticas corporais, né? E os professores que defendem essas aulas separadas, eles levam em conta isso, né? A questão da performance, né? E um outro aspecto seria o que? O paradigma biológico, que é exatamente a questão do hormonal, né? Que acontece principalmente lá pelos 13, 14 anos, principalmente nessa faixa etária, onde ocorre esse desnível de performance maior. E aí a gente percebe que essa questão de performance, né, só pelo nome a gente já percebe que aí está atrelado ao quê? Né? A uma prática tradicional, né, caracterizada pelo rendimento atlético, né, uma comparação de rendimento, competição, né, sucesso no esporte. E aí essas aulas separadas é levado em consideração isso, né? Esse nível de habilidade, essa diferença de habilidade que existem entre os meninos e as meninas. E aí as aulas mistas, né, que já foi consolidada aí pela LDB de 1996, ela trouxe uma resistência muito grande na época por conta disso, né, de muitos professores. Eles levavam em consideração exatamente essa questão, esse paradigma biológico, né? E aí a gente tem que parar para pensar quais são os objetivos da educação física, né? Se não é a construção cultural, a equidade de gênero, o respeito às diferenças, né? Que se não for o objetivo, elas têm uma enorme importância dentro das aulas de educação física, dentro da escola e na nossa sociedade contemporânea, né? Então a gente tem que repensar realmente nessas questões. E é isso, eu finalizo aqui. Eu quero agradecer aos professores da disciplina, professora Fernanda Moreto Impolseto, da Unesp de Rio Claro, professor Osmar Moreira de Souza Júnior, da UFSCar, de São Carlos. E quero agradecer aos meus colegas de curso que me ajudaram aí nas discussões, reflexões, né, dos conteúdos da disciplina. Um abraço a todos.